Olá, Dinastia! Aqui quem fala é a Tia Ina e hoje vamos falar um pouquinho sobre os queridinhos do mundo geek. Bom, pelo menos na minha opinião, vai. Que são os animes. E, gente, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a plataforma de streaming Crunchyroll, que é uma plataforma exclusiva para exibição de animes. E eu quero falar um pouquinho dos animes desse ano, então animes que começaram a exibição no ano de 2019 ou animes que estão recebendo continuação nesse ano também. Então vamos falar um pouquinho de animes recentes, tá? E hoje eu vou falar um pouquinho dos 8 animes que eu tô acompanhando na plataforma e eu quero muito que você assista. Lembrando também, né, gente, que a ordem dos animes que eu vou falando aqui não alteram, então eu não tenho preferência de amor por nenhum deles, na verdade eu tenho um pouquinho. Mas independente da ordem que eu tô falando, eu quero que você assista. Então o primeiro que eu vou falar é até meio clichê. Eu vou deixar os clichês pro começo, para o pessoal que tá começando a acompanhar esse mundo de anime precisa assistir, que é o Shingeki no Kyojin. O Attack on Titan, que também, como ele é mais conhecido, ele conta a história de um mundo onde existem humanos e existem também gigantes, os titãs. Inclusive, o fato dos titãs se alimentarem de carne humana fez com que os humanos se retraíssem. Então, eles foram obrigados a construir muralhas para sobreviver e se separarem dos titãs, tá? Tem até um pouquinho de questão política, porque na muralha tem várias muralhas, digamos assim. Então, o que ficou mais perto da extremidade, o que ficou mais na muralha mais extrema, são as pessoas que são mais pobres. E aí, indo cada vez mais para centro dessa região, ficam as pessoas mais ricas. Então, dá a entender de que os mais pobres não vão ficar na questão da periferia mesmo. Depois de 100 anos nessa questão de sobrevivência de humanos e titãs, sobrevivendo a esse ponto, né, os humanos se escondendo atrás da muralha, de repente um titã acaba destruindo ela. E a partir do momento que a muralha cai, que é uma das cenas mais impactantes do anime, isso no primeiro episódio, viu, gente? Pra vocês terem a noção de como o anime é maravilhoso. Os humanos que ficam mais na região da periferia, os mais pobres, são os que são mais atingidos por eles. E aí, no momento de recruta, no momento de sobrevivência, os humanos que estavam nessa região, na parte da muralha mais afastada, acabaram indo em direção ao cada vez mais no centro. Só que aí caiu a ficha de que tem que ter um momento de sobrevivência, tem que descobrir de onde vieram titãs, tem que descobrir o porquê que eles estão lá e tem que entender se realmente os humanos que tem que fugir deles, tá? Então, além de envolver muita questão de sobrevivência, muita questão de novidades, porque é difícil a gente encontrar um tema desse no mundo dos animes, o melhor de tudo também que envolve um pouco de política. Eu sei que se a gente escuta política acha um pouquinho chato, mas você percebe que na verdade muitas vezes os maiores vilões são os próprios humanos que estão lá, então compensa bastante. O anime ele tá na sua 3ª temporada no momento, o mangá ainda está em lançamento, viu? Ele está sendo lançado semanalmente os capítulos dele. E o anime ele chegou na sua 3ª temporada já aqui no Crunchyroll principalmente, e tá previsto sua 4ª temporada lá pra 2020 ainda, galera. Então quem é ansioso assim como eu, compensa bastante você já ir acompanhando os capítulos do mangá. Gente, o próximo anime então a gente vai falar um pouquinho é o Dr. Stone. Ohayou Sekai, good morning world. Dr. Stone ele tem uma história meio diferente, digamos assim. Eu pelo menos eu nunca vi nenhuma história parecida. Conta a história de uma humanidade que de repente todo mundo virou pedra. Todo mundo virou pedra. E após 3.700 anos depois, né, o pessoal começou a voltar à vida. Então algumas pessoas acabaram deixando seu estado de pedra e estavam voltando à vida. Vamos esquecer um pouquinho a questão lógica, né, porque quem sabe futuramente isso é mais explicado no anime. Mas poxa, uma pessoa 3.700 anos virada pedra, não tem nenhuma alteração fisiológica ou tá vivo ainda, sabe? Vamos tirar um pouquinho essa questão, vamos aproveitar e usar um pouquinho a imaginação.
Mas é um anime que eu tô achando bem engraçado, envolve bastante a questão da ciência também. Apesar de ser um pouco engraçado, o começo dele tá um pouquinho parado, mas eu já conversei com algumas pessoas que estão acompanhando o mangá, que não é o meu caso, que a história tem tudo pra ser uma bem promissora. E como eu gostei bastante do começo do anime, eu acho que vale a pena você assistir. Tá lançando ainda, então tá lá no quarto episódio mais ou menos, quarto, quinto episódio, no Crunchyroll. E o legal é que é simulcast, então tá lançando lá no Japão, uma hora depois tá lançando aqui pra gente legendado bonitinho. É a parte legal de você ser assinante também. Bora falar agora de The Promised Neverland. The Promised Neverland é um dos animes que eu mais amei de assistir e acompanhar, porque eu já acompanhava o mangá também. A adaptação ficou muito boa, gente. Ficou com 12 episódios e a adaptação ficou incrível comparado ao mangá. Teve uma outra mudança, porque a adaptação é assim mesmo. É difícil ficar 100% fiel ou 100% igualzinho, mas ficou muito legal. The Promised Neverland conta a história de um orfanato, tá? Misterioso, onde muitas crianças estão lá. Elas têm até uma mãe que elas chamam, que é a mulher que cuida delas. Uma mãe que elas amam demais, amam os irmãos delas, que estão lá também no orfanato. Ama a comida, amam os estudos, eles amam o lar que estão. O que acontece? Que sempre tem uma criança que é adotada, parte triste, né, da questão do orfanato. E a questão é que quando a criança é adotada, ela não se comunica mais com o pessoal que tá dentro do orfanato. Eles acham estranho isso, inclusive. Não manda carta, enfim, não conversa com o pessoal que tá no orfanato. E aí as crianças começam a estranhar também, principalmente pelo fato delas não poderem passar de um certo ponto do orfanato também. Então elas começam a estranhar bastante isso. Que mistério tá envolvendo esse orfanato? São crianças, eu brinco até que são super dotadas pelas coisas que elas fazem, mas sim, gente, existe isso. Tem criança que é super dotada mesmo. E o interessante da história é tudo isso, entender quem é o orfanato, entender se realmente a mulher que cuida deles, a mãe, é uma pessoa boa e descobrir o mistério que tá nisso. Quando eles descobrem o que tá rolando, eles querem fazer de tudo pra vazar desse orfanato. E a questão é que eles querem ir embora com todas as crianças, são 38 crianças. Como é que eles vão vazar com todas as crianças, hein? Próximo anime, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Gente, eu também tenho um carinho especial por esse anime. Conta a história de Tanjiro. É um menino fofo. É verdade, para pensar, é difícil eu gostar de protagonista, hein? Dos animes que eu falei, apesar que do The Promised Neverland eu gostei das três crianças. Mas é difícil eu gostar o protagonista do anime, sabe? E no Kimetsu no Yaiba, o Tanjiro, eu gostei muito dele, eu me vi muito nele e acho que muita gente vai se ver. O que conta? O Tanjiro, na época que eles vivem, época de questão de fazenda, questão de cabana, e na época que ele vive existe demônios, existe os Onis, que eles chamam. E os demônios também, pra variar, né, se alimentam de humanos. O que acontece? Que a família do Tanjiro é atacada por um desses Onis e descobre que a sua irmã acabou virando um demônio. Ele, não contente, óbvio, ele sente que a irmã dele tá lá ainda, tanto que mostra que apesar da vontade dela de devorar carne, de pegar carne, a irmã dele ainda tá ali, tá viva, tá lutando pra isso. Então ele quer fazer de tudo pra que sua irmã volte ao normal, volte a virar humana. Como que ele vai fazer isso? Sendo obrigado a virar um caçador de demônios. Ele, além de estudar pra virar um caçador, ele vai encontrando todos os demônios, vai tentando descobrir se tem como a irmã dele voltar ao normal. Gente, é muito empolgante. Eu gostei bastante da qualidade do desenho do anime e vale a pena. Gente, Mob Psycho é minha próxima indicação. Gente, a história é até difícil explicar um pouquinho sobre o que é, mas confia em mim, é genial.
Conta a história de Mob, que é um menino excluído. Inclusive ele é chamado assim por conta disso mesmo, que ninguém liga pra ele, que ele é muito sem graça. E ele, inclusive, ele é utilizado por um médium fajuto, sabe? Que fica usando os poderes dele. Sim, gente, o Mob, ele tem poderes médios e ele psíquicos também. O cara é tremendamente forte, inclusive quando ele acaba chegando ao seu limite. Então, quando ele sente muita raiva, muita dor, em questão dos sentimentos dele, quando ele chega no limite dos seus sentimentos, ele libera um poder além ainda. Ele é muito forte. Inclusive, o anime todo é questão de comédia mesmo, tem questão de shonen, de aventura, de ação. Só que a parte cômica é que realmente todo mundo acaba usando o Mob pros seus objetivos pessoais e ele realmente aparenta num lugar pra isso, tá? Eu tenho até uma forma de convencer vocês a assistirem, apesar de ser bem estranho a sinopse, é que é do mesmo autor de One Punch Man. Gente, quem é que não ama One Punch Man? Fala a verdade. Se você gosta então desse estilo nada a ver, o estilo engraçado, o estilo que te anima de qualquer momento, compensa você dar essa chance. Inclusive, a gente tá falando da questão da segunda temporada, a gente já teve a primeira. Esse ano foi lançada a segunda temporada de tão sucesso que fez. Já tá concluído, tá liberado com 13 episódios. Tá na hora de um anime fofinho. Romary is a Cat. My Romance is a Cat conta a história de Subaru, um escritor romancista famosíssimo. Ele, inclusive, dá tudo de si pelo seu trabalho. Às vezes ele deixa de fazer as atividades, ele deixa de comer, principalmente por conta de trabalho. Acaba elevando um estresse tremendo. E ele já não é muito sociável, e aí acaba piorando essa situação também. O que acontece? Que ele acaba encontrando um companheiro de quarto, que nada mais nada menos que é um gato. Um gato abandonado, um gato que tá sozinho na rua, gente, dá até dó. Que nessa questão da solidão dos animais mostra bastante também. O que acontece? Que um percebe no outro a necessidade, o que estava faltando dentro deles, eles encontram no outro. Então a preocupação, o carinho e o rumo de vida que às vezes o Subaru estava precisando pra animação, apesar de já ter tudo, a fama, gente, fama não é tudo, na verdade. Apesar de tudo isso, ele acaba encontrando algumas coisinhas fofas no gatinho. E da mesma forma, o gatinho acaba vendo isso no Subaru. Gente, por que eu achei bonitinho? Porque o anime mostra tanto o ponto de vista do Subaru quanto do gato. Então no trailer eu achei legal que eram dois trailers, um do ponto de vista do Subaru e o outro do gatinho. É muito bonitinho, gente. Tem 12 episódios no Crunchyroll, foi lançado esse ano inclusive. E vale a pena pra animar às vezes esse domingão de frio, essa semana de frio, ou sabe, toma alguma coisa, come alguma coisa pra assistir esse anime que é muito bom. Gente, vou falar agora de Fruits Basket. 忘れかけていたこといつも君がいることどんな時も近くで Gente, quem não lembra de Fruits Basket? É um anime bem antigo. O mangá também é antigo. É uma história muito linda, era um dos melhores shows da minha época de infância, admito. Conta a história de Toru e o envolvimento dela com uma família. Uma família que é amaldiçoada, depois ela percebe isso, pelos signos do zodíaco. O que acontece quando ela entrava em contato com uma pessoa do sexo oposto, a pessoa se transformava em um dos signos do zodíaco. Toru, gente, é uma protagonista muito forte, é uma protagonista que tá lidando com a questão de maltrato em casa, em questão de solidão também. E sem contar que a família que ela encontra, que é essa família solta, se eu não me engano, ela acaba encontrando eles e percebe que na verdade todo mundo tem uma mágoa por conta dessa maldição também. Eles enfrentam muitos problemas em questão psicológicas, em questão de afeto. E eu gosto de animes desse estilo, porque não basta apenas falar coisa boa, gente. A gente tem que ver também que são pessoas como a gente, são pessoas que sofrem também. E aí a Toru entra na vida deles e tudo muda, sabe? Eles começam a ver um lado positivo, o que a Toru tá precisando, eles estão e vice-versa. E aí você vai descobrindo também a questão dos 12 signos, que eu achei demais a ideia. O legal, por que eu tô falando desse anime antigo? Porque ele já tá sendo lançado e a Crunchyroll vai trazer pro Brasil esse ano. Ainda não tem na Crunchyroll, mas espera. Tem, se eu não me engano, mas não brasileira.
E eles vão trazer legendado, dublado inclusive, com grande estilo, grande qualidade. Então assim, é um anime que compensa bastante. Se você ficou curioso e ansioso, já vai pro mangá. Porque o primeiro anime que tem, ele não é tão completo quanto o mangá. Você assiste o anime, você curte e fala assim, nossa, que ideia bacana, mas você sente que tá faltando alguma coisa. Típico anime pra você assistir, influenciando você a comprar, adquirir mangá. E o mangá é muito mais completo, muito mais recheado. E que qualidade, sério. Agora eu tô ansiosa até pra saber, que eu ainda não assisti, tô esperando estrear na Crunchyroll pra acompanhar, mas eu tô curiosa pra saber como é que tá esse trabalho. Gente, bora pra falar do último, que é o Boku no Hero, My Hero Academy. Gente, eu não vou falar muito sobre esse anime porque eu quero que você tenha a mesma surpresa que eu tive. Eu vi que tava bombando, eu resolvi assistir sem ver sinopse nenhuma. Até porque ele é um dos melhores animes shonens da atualidade. Não é um dos melhores que eu já assisti. E ele é bem shonen mesmo, sabe? Bem aquele estilo shonen. Tem muita luta, tem muita ação, tem a questão de comédia, muito personagem, herói que se supera. Tem tudo isso um pouco. Só que eu quero que você tenha essa surpresa. Então, basicamente, a história gira em torno de um mundo onde 80% da população descobre que tem um poder. Esse poder ela vai descobrindo com o passar da vida dela, e ela tem um poder que, por conta disso, acaba existindo heróis e existem vilões também, tá? O que acontece? Que o nosso protagonista, nosso querido Midoriya, ele é um dos 20% da população que não possui, 20% da população rara, que não possui esse poder. E aí, com o passar dos episódios, a gente vai vendo a questão da superação dele e o que ele faz pra conseguir se tornar um herói, gente. É um dos melhores shonens, eu não posso negar isso, apesar de não ser um dos meus estilos favoritos. Eu acho que compensa demais você conhecer e acompanhar a história, principalmente por ter vários personagens, isso, sabe, me anima muito. Então, assim, um exemplo é quando eles estão na questão da arena de luta, sabe? E aí, ao invés de mostrar só a luta dos protagonistas, então só a luta que faz parte principal da história, na verdade eles mostram a luta de todos os personagens, todos os amigos. Eu acho isso fantástico, porque aí você consegue se envolver, sabe um pouquinho a história de cada um, e é o que eu mais gostei. Então ter muitos personagens e aproveitar todos os personagens é um ponto positivo dessa história. Sem contar que Boku no Hero tá previsto para sair sua temporada agora, no finalzinho do ano, lá em outubro, se eu não me engano. Então não é tão finalzinho do ano não, né, gente? Já tá em outubro. Mas assim, lá pra outubro tá previsto o lançamento da sua temporada. Então, por enquanto, você pode acompanhar o que já foi lançado no Crunchyroll. E aí, pra você ficar em dia, já conhecer a história e aproveitar na hora que for lançado de verdade. Se gostou do vídeo, já sabe. Se inscreva no canal, principalmente, ajuda bastante a gente. E eu quero saber exclusivamente de você. O que você gosta de assistir? Você gostou desse vídeo? Gostou do conteúdo desse vídeo? Não gostou? Me conta, eu quero saber de você. Eu quero trazer exatamente o que você gosta. Você prefere post, prefere vídeo? O que você te anima? O que você gosta? Me conta um pouquinho que eu quero fazer exatamente. Gente, se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar, não esqueça de dar like, e é nóis!